Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com funções de data, que são funções muito úteis no dia a dia, principalmente quando são planilhas que precisam ser atualizadas de forma real, né, em tempo real de data e horário, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com a função hoje, que é uma função muito interessante, que ela exibe a data do dia atual do sistema operacional. Então, é um tipo de função que quando a gente utiliza, todos os dias que a gente abrir a planilha, ela vai atualizar a data baseado-se no sistema operacional, tudo bem? Dias 360, que faz aí uma diferença entre datas, uma data inicial e uma data final. Por exemplo, do dia 16 de abril ao dia 26 de abril, 10 dias seria o resultado, é isso que ele faz a diferença entre datas, tudo bem? Dia da semana, que é uma função também muito interessante, que ele faz pra gente lá a função referente qual dia uma data vai cair da semana, igual hoje, dia 26 de abril, cair no domingo, amanhã, dia 27 de abril, cai numa segunda, e aí sucessivamente. E também a função agora, que ela é aplicada todas as vezes que eu preciso exibir o dia e a hora que eu estou usando a planilha. E assim como a função hoje, a função agora atualiza de forma dinâmica a data e a hora do dia que eu abri a planilha, tudo bem? Eu deixei previamente montado para vocês essa planilha, que é um exemplo, né, de uma agência de viagem, onde tem a data que o meu cliente, ele vai viajar para Peruíbe, Recife, Angra dos Reis, então tem várias datas e retornos de clientes. Eu vou precisar saber quantos dias, por exemplo, o meu cliente ficou em Peruíbe, tá? Eu vou precisar saber, por exemplo, da data de hoje, dia 26 de abril, até ele retornar, quantos dias que faltam, tudo bem? Assim como qual o dia da semana que vai cair essa data de retorno, tudo bem? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, nessa planilha, eu vou preencher essas duas informações aqui, que elas serão úteis para quando eu trabalhar aqui com os dias do retorno, tá? Então, aqui na célula B12, eu vou trabalhar com a função hoje, porque eu preciso que ele coloque para mim, que ele exiba para mim a data de hoje de forma dinâmica, ok? Então, aqui eu vou colocar a função igual, vou digitar a palavrinha hoje, abro e já fecho o sinal de parênteses. Nessa função eu não estarei utilizando nenhum tipo de parâmetro, né? Argumentos da função, somente isso. E pressiono a tecla Enter. Então, aqui, pessoal, ele vai mostrar pra gente o quê? A data referente a qual momento eu estou usando. No sistema operacional, a data dia 26 de abril. Ele sempre é baseado em tempo real com o horário que está no sistema operacional. Tudo bem? Aqui, no caso, o horário... vamos supor, porventura, que eu preciso saber o horário que eu estou manipulando essa planilha. Então, aqui eu utilizarei a função agora. A função agora, por padrão, é interessante que ela vai exibir pra gente a data de novo, né, o dia, e a hora. E eu vou usar essa função porque eu quero mostrar, eu quero ensinar pra vocês um detalhinho, tá? Então, aqui eu vou colocar a função agora, tá? Abro e já fecho parênteses. Também aqui não vai ter argumentos de função, tudo bem? E já pressiono a tecla Enter. Percebam que a função, por padrão, ela exibe realmente a data de hoje com o horário. Só que a data já está aqui, então para não ficar redundante essa informação, eu quero apenas que seja exibida a hora. Então vamos aprender mais uma coisa, né? Por isso que eu usei de forma proposital essa função aqui. Então a função agora, por padrão, ele mostra a data e a hora. Só que eu só quero que seja exibida a hora. Então eu vou deixar selecionada o endereço B13. Aqui em cima na guia, página inicial do grupo número, aqui, ó, no formato de número, eu não quero que ele fique com esse formato padrão, eu quero que apenas seja exibido para mim a hora, tudo bem? Então, aqui tem várias formatações, mas eu quero apenas a hora. Então, com isso, olha, só exibe o horário que eu estou fazendo a aula de hoje, do dia 26 de abril, tudo bem? Também tem outros formatos, eu poderia estar usando aqui outras formatações, tá? Aqui é mais formatos de número, também poderia estar pegando de novo, se eu quisesse aqui de novo, ó, tá vendo? Se eu quero que volte ao formato padrão, tá? Então, aqui, ó, vocês podem realmente utilizar bastante essa formatação, porque vai ter muitas situações que, às vezes, o número vem com o formato errado. Então, para ficar certo, não precisa ficar preocupado, refazer, excluir linha, excluir célula, não, é só selecionar e vir aqui e escolher o formato que vocês querem, tudo bem? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Mediante essas informações, eu vou continuar fazendo o resto da minha planilha, tá? Então, eu quero saber, do dia 15 de abril ao dia 30 de abril,
quantos dias que meu cliente vai ficar lá em Peruíbe. Então, aqui eu vou utilizar a função dias 360, tudo bem? Então, eu vou lá, igual dias 360, abro o sinal de parênteses, vou clicar na data que ele viajou, usar o ponto vírgula, que é o separador que a gente tem dentro de uma função digitada, né? Ponto e vírgula, e vou clicar na data de retorno. Fecho parênteses e pressiono Enter. Então, do dia 15 de abril ao dia 30 de abril, ele vai ficar viajando 15 dias, tá? Também posso estar inserindo a função, vamos lembrar que eu posso vir aqui, ó, no inserir função, posso vir aqui em fórmulas, né? Posso usar, por exemplo, aqui de novo inserir função. Quando eu sei a categoria, eu já venho nela. Então, tem outras maneiras também, tá? Então, aqui, data e hora, que tá na categoria data e hora. Vou pegar lá a função dias 360. E olha lá que interessante, ele explica novamente pra gente. E uma coisa muito interessante, por que que não é 365, já que são 365 dias no ano? Porque o Excel, ele faz, no caso, uma base de anos de 12 meses de 30 dias. Então, como tem meses de 31, tem fevereiro, que dependendo se é ano bissexto, né? Ele também difere 28 a 29 dias. Então, para ficar uma média, né? A Microsoft fez uma implementação de programação onde ele reconhece que como se fosse todos os meses de 30 dias. Que aí, por isso que usa a função 360, tá bom? Só para vocês entenderem a diferença aí, essa informação importante. Data inicial, novamente, data de saída, data final, data de retorno. E vou pressionar o OK. Então, do dia 10 de abril a 28 de abril são 18 dias. Como tem, no caso, informações de data de saída e data de retorno até a última viagem, então aqui eu posso simplesmente fazer o auto-preenchimento, né? Porque conforme eu vou arrastando, ele vai atualizando as linhas. Tá vendo? Então, ele mostra pra gente lá a atualização das datas, né? Então, aqui, a viagem para Ouro Preto, ele atualizou as informações referentes à linha 9, né? Mesma coisa aqui, a viagem para Porto de Galinhas, ele também tá na linha 7, ele atualiza para a linha 7. Então, o auto-preenchimento é extremamente útil quando a gente utiliza as mesmas informações para todas as células. Por que que eu tô dando saliência nisso, né? Tô salientando tanto isso? Porque aqui o dias por retorno, eu já vou precisar dessa informação aqui, da data de hoje, para todo mundo. Então, essa informação 26 de abril eu vou precisar para todas as viagens. Então, aí a gente vai usar uma informação que nós já tínhamos aprendido em aulas anteriores, que é valor absoluto, né? Que é quando eu preciso travar uma célula. Então, eu vou precisar travar essa célula para não dar erro. Vou fazer de forma errada para vocês verem a necessidade de travar o endereço B12, tá? Então, olha lá. Então, igual, vou usar de novo dias 360, tá? Vou pegar a data de hoje, ponto e vírgula, e vou pegar a data que o meu cliente vai voltar, para eu saber quantos dias faltam, né, para ele voltar de viagem, né, para ele retornar. Vou fechar o parênteses e vou apertar o Enter. Então, realmente, do dia 26 ao dia 30, né, falta 4 dias, ok. Só que agora, vamos supor que eu, né, não me atentei, que o dia 26 de abril tá somente aqui no B12, né, e eu vou fazer o auto-preenchimento para células. Lembrem, pessoal, conforme eu desço aqui, as células que foram usadas, elas também vão, no caso, fazer o auto-preenchimento. Então, se eu usei o endereço E4, na hora que eu descer, ele também vai descer para o E5, E6, e se eu usei o B12, ele vai descer para o B13, B14 e aí por diante. Por isso que deu esse erro, né? Porque na hora que eu vim aqui, por exemplo, para Recife, ele desceu na linha C5, que tem o horário. Na hora que eu vim aqui, por exemplo, na Angra dos Reis, ele desceu para o endereço, olha lá, B14. Na hora que eu vim aqui, por exemplo, no Porto de Galinhas, olha lá, ele desceu no B15. Então, percebam que na hora que eu faço o auto-preenchimento, as células que foram usadas, elas também vão descer. Elas também acompanham esse auto-preenchimento. Então, por isso que eu preciso fazer com que 26 de abril seja absoluto para todas elas. Eu vou precisar travar essa célula. Então, agora, pessoal, eu vou fazer da forma correta nesse contexto, né? Porque neste exercício, nesse exemplo, 26 de abril está somente aqui no B12 e eu vou precisar travar ela, tá? Para vocês lembrarem que nós já tínhamos visto isso, tá? Então, eu vou fazer de novo função, tá bom? Agora vou inserir só pra gente trabalhar com inserir. Vou pegar lá, ó. Dia 26 de abril é a data inicial, só que ele tem que ser absoluto. Então, lembra que a gente aprendeu que para travar a célula tem um atalho da tecla F4 do teclado?
Quando eu coloco o sinal de cifrão antes da coluna, eu estou travando a coluna B, e quando eu coloco o cifrão antes da linha 12, eu estou travando a linha 12. Então, os dois travados é a célula inteira. Se eu pressionasse de novo o F4, ele trava apenas a linha. Se eu pressionar a terceira vez, ele trava apenas a coluna. Se eu pressiono a outra, né, a quarta, quinta vez, ele vai, no caso, fazer o quê? Ele vai destravar, ele tira o absoluto, e eu tenho que travar de novo. Então, percebam que conforme eu pressiono uma, duas, três vezes, ele vai travar uma coisa ou outra, ou trava tudo, tá? Então, uma vez eu pressionei o F4, tá bom? Lembraram disso? Então, vamos lá. Data final. Data final é a data que o meu cliente vai voltar de Recife, que é aqui, ó, 28 de abril. Vou pressionar o OK. Então, ó, do dia 26 de abril, 28, falta 2 dias. Então, olha só, agora que tá travada a célula, ó, perceba aqui o azulzinho, é o que tá travado. Quando eu puxar para as outras viagens, olha lá, vai vir agora a informação correta. Só para tirar dúvida, aqui em Curitiba, perceba que ó, o azulzinho continua absoluto aqui no endereço B12. Se eu venho aqui, por exemplo, no Porto de Galinhas, a mesma coisa. Então, aqui deu certo porque esse dado, né, essa informação aqui, 26 de abril, ela tem que ser absoluta para todo mundo, tá? Então, tem que sempre lembrar isso para vocês, né, ganharem tempo na execução da função, tudo bem? Então, aqui eu não tinha travado, por isso que tinha dado um errinho na hora que eu fiz o auto-preenchimento. Aqui, como eu travei, na hora que fiz o auto-preenchimento, ele fez certo, tudo bem? Bom, pessoal, agora eu preciso saber qual dia da semana que vai cair dia 30 de abril, 28 de abril e aí sucessivamente. Então, para isso, eu vou trabalhar com essa função aqui, dia.da.semana. E vou utilizar aqui, pessoal, a função onde ele vai definir como resultado números. Então, toda vez que sai o número 1, significa que vai cair no domingo, 2 numa segunda-feira e aí sucessivamente. Mas eu vou ensinar uma estratégia para vocês terem as informações com formato de texto, tá? Então, vamos lá, vamos fazer por partes. Então, aqui primeiro eu vou usar a função igual dia.da.semana, abro parênteses, tudo bem? Eu quero saber o dia 30 de abril, né? Que dia que essa data vai cair do calendário. Ponto e vírgula, agora eu preciso colocar para vocês, pessoal, qual vai ser o argumento referente ao tipo de calendário. Se eu colocar o número 1, ele vai assumir 1 para domingo, até 7 para sábado, que é o nosso calendário aqui brasileiro. Se eu colocar o 2, ele vai assumir 1 para segunda-feira e 7 para domingo, que são alguns tipos de calendários europeus. E também tem o argumento 3, que assume 0 para segunda-feira e 6 para domingo. Então, aqui no Brasil, como a gente começa o calendário no domingo, então eu vou colocar o número 1, tá? Que é a argumentação, ela tá até mostrando aqui para vocês, ó. Domingo, 1, 7, sábado. Para ele dar exatamente o retorno correto, tudo bem? Então, aqui eu uso o argumento 1. Fecho parênteses e pressiono o Enter. Então, olha só, o dia 30 de abril vai cair no 5. 5 é quinta-feira. Vamos só confirmar? Olha lá, dia 30, quinta-feira, certinho, tá vendo? 30, quinta-feira, certinho. Então, aqui, pessoal, esse argumento aqui para nós no Brasil, pra gente retomar, no caso, o calendário, que começa sempre no domingo, ó, o calendário sempre começa no domingo. Então, eu vou usar o argumento 1, tudo bem? E se a gente for ver, realmente, ó, 1 é domingo, né? Vou fazer só mais uma vez antes de puxar. Eu ia perguntar se podia já fazer outro preenchimento, mas eu vou fazer mais uma vez só pra gente ter toda essa certeza, ó. Vou usar agora inserindo, tá? Dia da semana, vou pegar aqui o dia de retorno de Recife, que é dia 28 de abril, vou usar o argumento 1 e vou dar o OK. Então, olha só, o dia 28 de abril vai cair no 3, 3 é terça-feira, vamos confirmar? Realmente, ó, 28, terça-feira, ó, certinho. Então, aqui, pessoal, eu posso agora sim, eu posso puxar, porque é uma informação que tem para todo mundo, né? Igual, por exemplo, ó, dia 27, que é amanhã, segunda-feira, ó, 2, segunda-feira, e tá certinho, tudo bem? Então, aqui a gente tá sabendo qual é o dia da semana que vai cair a data que nosso cliente vai voltar. Mas vamos supor que também eu quero que essa informação aqui venha com formato de texto. Então, para isso, pessoal, vou adiantar nessa aula uma função muito interessante, que é procurar valor, que é o PROC-V. O PROC-V, o que ele vai fazer? Ele vai procurar essa informação, tá? Nesse pedacinho aqui de tabela da planilha, e ele vai retornar pra gente o que nós pedimos aqui. Então, olha que interessante, ó. Igual
PROC V, eu estou procurando um valor, tudo bem? Agora, eu estou procurando qual valor? Eu estou procurando o valor referente à data que ele vai chegar. Aqui, ó, data de retorno, tá vendo? Tudo bem? Data de retorno, é essa data que eu estou procurando. Ponto e vírgula, que é o separador. Essa matriz tabela aqui é de onde vai buscar essa informação. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar toda essa planilhinha aqui que eu deixei previamente montada, tudo bem? Que é daqui que ele vai buscar, tudo bem? E aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar qual será o argumento que eu quero, que aqui a gente sabe que é o argumento referente à posição da tabela. Aqui nessa tabela, vamos pensar só nela. Aqui seria a coluna 1 dessa tabelinha, aqui a posição 2. Então, coluna 1, coluna 2. É da coluna 2 que eu quero. Então, aqui eu vou colocar o número 2, tudo bem? Deixa eu só fazer uma correção, pessoal. Aqui, ó, ao invés do C4, eu vou pegar aqui, tá? Que é daqui que eu quero, não é mais daqui, porque aqui é a função que eu tô buscando referente ao valor. Então, esse 5, ele equivale a que na minha tabelinha de dias da semana. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, olha só, o número 5 equivale a quinta-feira. Vamos fazer de novo, ó. Igual, PROC V, abre o parênteses. Eu quero saber esse 3 aqui. Esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui não é mais a data, tá? Então, me perdoem que eu tinha anteriormente clicado na data. Aqui, ó, tá bom, gente? Corrigindo. Aqui no dia 3, dia 3 não, essa informação 3, que é terça-feira, eu quero buscar, então, ponto e vírgula, da onde? Daqui, desse pedacinho, tá? E onde tem a informação que eu quero? Na coluna que aqui a gente pensa como se fosse 1 e 2, do 2. Então, por isso que aqui, ponto e vírgula, 2. Então, vamos só entender. Essa primeira informação é a referência do dia da semana, que eu quero que tenha uma informação textual, no caso aqui o 3, que a gente sabe que é terça-feira, mas eu quero que saia a palavra terça-feira. Então, eu vou procurar esse 3, ó, então eu tô procurando esse 3 nessa tabela aqui avermelhadinha. Então, o 3, então vai buscar o 3, tá aqui o 3. Mas de onde que ele vai exibir o resultado? Vamos imaginar que aqui seria a coluna 1 e aqui a coluna 2. É da 2, então por isso que aqui é o número 2, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o valor. Que valor? F5. O conteúdo do F5 nesse pedacinho aqui, que é do endereço A16 até o B22. Então, nesse bloquinho, ele vai procurar o mesmo conteúdo que está no F5. E ele vai exibir o quê? O que está aqui na coluna, vamos pensar que aqui fosse coluna 1 e coluna 2, da coluna 2. Por isso que é o número 2 aqui. Tudo bem? Olha lá, terça-feira, 3 é terça-feira. Então, vou fazer só mais uma vez, depois eu vou fazer o auto-preenchimento. Então, ó, mesma coisa, posso inserir? Pessoal, pode, vocês podem estar inserindo sim. Então, a gente pode ir lá inserir função. Se a gente não lembra da onde que é a função, eu posso pegar tudo, tá? Então, eu vou lá no PROC V, tá? Eu posso tranquilamente tá trabalhando aí com inserir função, tudo bem? Então, vou trabalhar lá, olha, tem várias funções, né? Que realmente, agora, de cabeça, eu não lembro em qual ele está. Então, ó, PROC V, procurar valor, tá vendo? Dou OK. Valor procurado. O que eu tô procurando? Esse. Da onde que eu tô procurando? Daqui. Tananana. Tudo isso aqui, tá? E qual que é o índice de coluna? Em qual seria a posição dele, né? Ele vai procurar em qual coluna, né? Olha lá. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Tá vendo? Por isso que é o 2, porque ele tá referente a como se fosse aqui 1 e aqui 2. Tudo bem? Vou dar OK. Olha lá. Segunda-feira. Realmente o 2 é segunda-feira, tá? Então, aqui, pessoal, eu posso tranquilamente trabalhar com essa função. Professora, mas eu não poderia ter puxado a função? Sim, pessoal, só que vamos lembrar o seguinte, esse valor procurado tem para todo mundo, ponto vírgula. Só que essa tabela está sendo absoluta para todo mundo. Então, depois que eu seleciono ela, lembra do F4? Eu vou ter que apertar o F4 para fazer com que ela se torne valor absoluto. Tudo bem? Ponto e vírgula. Aqui é a mesma coisa, coluna 1, coluna 2, é daqui que eu quero, então número 2, ponto e vírgula, parênteses, fecha parênteses e tá lá, 2 segunda-feira. Então, agora, quando eu puxo aqui, olha lá, ele faz a função certinha pra mim, tá? Então, pessoal, essa função PROC V eu vou explicar mais detalhadamente para vocês em outras aulas. Eu só adiantei ela aqui pra gente ver, no caso, referente a esses números, né? Que às vezes o pessoal fala, mas é difícil ficar falando que o 5 é quinta, 3 é terça. Então, a gente pode simplesmente usar essa daqui,
Tudo bem? Então aí, pessoal, aqui ó, dia da semana de forma numérica e o nome do dia da semana, que é o mais comum que a gente utiliza. Tudo bem? Então aqui a gente usou a função PROC-V. Então aqui, pessoal, percebam que na aula de hoje a gente mexeu com a função hoje, 360, dia da semana e o agora. E é claro que tem uma variedade de outras funções aqui no Dateora, tá vendo? Tem várias outras funções que, claro, a gente pode ir testando, né? Pode ir vendo aí as funcionalidades conforme a nossa necessidade do nosso dia a dia. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido. Não esqueçam que quando uma informação está em uma única célula, a gente tem que fazer ela se tornar um valor absoluto, né? Vamos lembrar que o atalho é o F4, tá? Para não dar erros, né? Agora, quantas informações tem para todos os outros dados, é só a gente puxar, né, aqui no autopreenchimento que aí dá certo. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, onde a gente vai trabalhar com mais PROC-V, a gente vai trabalhar com outras funções também novas. E vão treinando, pessoal. Quanto mais vocês treinarem, melhor. Grande abraço, até mais!